A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meu nome é Jéssica, para quem não me conhece, muito prazer. Hoje falaremos sobre algo muito especial. Estamos ainda no mês de maio, comemorando 26 anos dessa comunidade tão abençoada que é a nossa Comuna Bristol. É uma alegria, irmãos, estar junto com vocês, mais um ano, dos 26 anos da Comuna. Caminho com vocês há 25 anos. Sou muito feliz, pois quando eu cheguei na Comuna eu tinha 15 aninhos apenas. Hoje eu já tenho 40. 40 anos muito abençoados por Deus através da vida de muitos de vocês. O tema desse mês, irmãos, ele é bem profundo, ele é inspirador, chamados à mesa da comunhão. Eu sou grata a Deus pela vida de cada irmão dessa comuna que estão conosco hoje, que já passaram e não estão mais, estão em outras comunidades e os que Jesus já recolheu, mas temos esperança que um dia nos veremos novamente. Quando eu cheguei, irmãos, eu era uma menina, né? Tive diversos problemas, como eu já compartilhei com muitos dos irmãos, e eu fui muito acolhida, né? Os irmãos que às vezes estavam à mesa sendo servidos, resolveram levantar e servir. Resolveram levantar e fazer a obra do Senhor e graças a Deus me encontraram. Por isso eu sou muito grata. Eu vou ler com vocês lá em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 7. Vou ler antes aqui, ó, versículo 5. Então o rei Davi mandou buscá-lo. Aqui a gente vai falar da história do Mefibosete. Ele era filho de Jonatas e neto de Saul. Então o rei Davi mandou buscá-lo. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante de Davi em sinal de respeito. E Davi disse: Mefibosete, às suas ordens, senhor, respondeu ele. Não fique com medo, disse Davi. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você será sempre bem-vindo à minha mesa. Mefibosete se curvou novamente e respondeu: Eu não valho mais do que um cachorro morto, porque o senhor é tão bondoso comigo? Então o rei chamou Ziba, o empregado de Saul, e disse: Estou devolvendo a Mefibosete, o neto do seu patrão, tudo que pertencia a Saul e a sua família. Você e os seus filhos e os seus empregados cultivarão a terra para a família do seu patrão Saul e farão a colheita para que eles tenham comida. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. Respondeu: Farei tudo que o senhor mandar. Aqui, irmãos, eu falando de Mefibosete e por que eu peguei Mefibosete, vocês viram que ele falou ali, se comparou com um cachorro, se comparou com, né, diante do rei Davi, ele falou: o que você tá olhando para mim? Eu vou fazer o que aqui para... E ele foi convidado a sentar à mesa. E por que eu escolhi esse trecho para poder falar aqui com vocês um pouquinho no devocional? Às vezes, irmãos, a gente se acha, né, porque é até cultural, né, a gente pensar que é o pastor que faz, é o missionário que faz, é o presbítero que faz, quem sou eu, o que eu vou fazer na obra do Senhor? Irmãos, tem muitas pessoas precisando ser servidas. Nós fomos servidos, somos servidos todos os dias, né? O Senhor nos abençoa, tem colocado pessoas abençoadas em nossas vidas. Hoje mesmo eu agradeci ao pessoal que cuida dos adolescentes da comuna, porque eu vi um vídeo e fico até emocionada, porque os adolescentes estão sendo muito bem cuidados, irmãos. Eles estavam no monte, orando, cantando, aprendendo do Senhor. Professores saíram de suas casas à noite, depois de um dia inteiro de trabalho, para levar os nossos filhos para aprender mais do Senhor e ter as suas experiências com o Senhor. Eles deixaram de ser servidos para servir. Então, eu como mãe, e coloquei isso lá para eles, eu sou muito grata, porque tendo esse cuidado com o meu filho, vendo que ele está sendo servido ali, irmãos, eu vou sair da mesa, eu vou servir também. Eu vou servir aos outros que precisam. E eu não preciso ir para outra cidade, ir para outro lugar, aqui no nosso bairro mesmo, irmãos. Como eu falei para vocês, quando eu cheguei, eu fui acolhida e isso fez a maior diferença na minha vida. Hoje eu sou uma pessoa que tem o meu trabalho, eu sou uma pessoa que posso estar na minha casa, que posso cuidar dos meus filhos. Irmãos, com a vida que eu tive, eu podia ser só mais uma foto em uma camiseta. Mas através da vida de muitos irmãos dessa comunidade, hoje eu posso estar aqui gravando, agradecendo a Deus pela vida de vocês que saíram, deixaram de ser servidos e vieram servir.
Eu quero ler aqui para vocês o que eu tinha colocado aqui, que eu escrevi, ó. A mesa é um lugar de comunhão, a mesa é um lugar de cuidado, a mesa é um lugar de restauração e de intimidade. Jesus dá tantos exemplos, né, na palavra, quando ele chama os discípulos à mesa. Jesus serve, irmãos, o nosso Jesus serve. Quantas vezes ele nos ensina, né? Quando ele ressuscitou, que ele estava lá na beira da praia e fez lá a fogueirinha, fez lá o peixe, chamou e serviu da mesma forma, um chamado que nós temos hoje para servir a nossa comunidade. Irmãos, essa comunidade ela não está aqui em vão. Tem muitas pessoas sedentas, precisando, às vezes, de 20 minutinhos para ser ouvida, né? Quantas mães que têm os seus filhos e às vezes na correria do dia a dia precisam de alguém só para sentar lá junto com ela e ouvir o que ela tem para falar. Lá na comuna mesmo, quantas vezes a gente vê a história das crianças e a gente entra dentro dessas famílias, acolhe essas famílias e faz a diferença na vida dessas famílias, mas elas estão lá dentro. A gente tem que sair, irmãos, para fora, não só da nossa casa, embora tenhamos que fazer em casa também, primeiramente, né? Eu, graças a Deus, faço em casa e tenho pessoas a quem contar. Sou grata a Deus pela vida do Ailton, do Ayrton, da Alê, do Lucas. São pessoas que têm cuidado dos jovens, do Clebinho, do Duda, pessoas que fazem a diferença na vida dos nossos jovens e nos ajudam a sair para fazer a diferença na vida de tantos jovens, irmãos, que estão aqui nesse bairro, que às vezes precisam só de um auxílio, precisam de 5 minutinhos para tomar um café e conversar com a gente, para ouvir um pouquinho da palavra de Deus. Nós vamos louvar com as crianças um louvor abençoado que fala sobre a sementinha de Jesus. Eu comentei com a Rose esses dias que ela é um exemplo de mulher para mim. Ela deixava a casa dela junto com o pastor Silvio para vir aqui no bairro, irmãos, para falar do amor de Jesus para as crianças daqui. A semente foi plantada e muitos, por mais que não congreguem conosco na comuna, estão no caminho do Senhor. É isso que a gente precisa fazer todos os dias, né? A gente levantar da mesa, já fomos servidos e agora começar a servir. Na minha história, irmãos, eu tive uma mulher que é a Catilian, que todo mundo já deve conhecer essa mulher, qualquer dia eu vou levar ela lá na comuna para todo mundo conhecer. Ela saiu da casa dela para ir servir, ela me resgatava, ela me buscava lá no meio do caos, ela me tirava de lá e falava de Jesus para mim. Não importava, irmãos, a minha casa de madeira, a minha cor, a forma do meu cabelo, ela simplesmente fazia a obra do Senhor, né? E aí a comuna também, quando eu fui para a comuna lá, alguns aninhos atrás, ninguém se importou com a minha situação financeira, com a minha cor, com o meu jeito, com a minha casa. Me acolheram, me ensinaram as coisas de Deus, os caminhos do Senhor. Irmãos, eu nem tenho como agradecer, como falar para vocês o quanto que isso mudou a minha vida e de toda a minha família, do meu marido, dos meus filhos, da minha mãe, do meu pai. Porque pessoas se dedicaram a servir nessa comunidade. O meu convite, irmãos, é que você não fique só à mesa, né? Recebendo. A gente precisa daquele tempo para receber, assim como o Mefibosete sentou à mesa com o rei Davi e recebeu, né? O Davi não se importou com as limitações dele, chamou ele para servir ali naquela mesa. E ele, no começo, não quis, mas é a mesma coisa da gente, né? Às vezes a gente fica, ai, mas eu faço isso, eu faço... Não importa, irmãos, vai do jeito que tiver, porque Deus fez você desse jeito, porque Ele vai colocar alguém que precise de você do jeito que você é. Ah, mas eu quero ser igual aquele outro. Jesus te fez desse jeito. Eu lembro que tinha o presbítero Ricardo. Ele era tranquilão, irmãos, falava de boa. Ele conquistou meu marido. Meu marido, ele é tímido, né? Ele é bem tranquilo. Ele adorava as pregações, adorava conversar com ele. E eu já sou 2.0. Totalmente diferente, e Deus colocou alguém na minha vida também, que era o Samuca, o Moisés, a Vivi, pessoas que Deus coloca cada um no lugar certinho. Precisa de você do jeito que você é. Tem que melhorar em algumas coisas, a gente vai melhorando aos poucos, irmãos, é um processo, mas não deixe de servir, né? Não importa as suas limitações. Faça a obra do Senhor aonde você estiver, seja na sua casa, seja no seu bairro, né? Seja no seu trabalho, a oportunidade que Deus te der. Esquece a vergonha, irmãos, às vezes nosso coração acelera, a gente começa a suar, a mão fica gelada. Ora e fala, Senhor, só me capacita para falar da tua palavra
Através da minha vida, as pessoas já veem o quão bom Deus é para mim. Mas eu quero sair em todo canto falando do Senhor. Lá na igreja tem aquela faixa que sempre que eu vou gravar o pequeno grupo, eu coloco lá, que é quando a gente sair daquele lugar. A gente foi lá, né? Eu faço pequeno grupo lá de terça-feira, preencho todo o meu ser com a palavra do Senhor. E quando eu saio dali, eu tô indo para um campo missionário. Irmãos, Deus manda. Às vezes eu tô aqui no meu espaço, chega as pessoas, eu falo, Jesus, eu orei, o Senhor ouviu. E manda, tem mãe que eu choro junto com elas aqui. E sinto o Espírito Santo de Deus me usar para alcançar a vida dessas pessoas. Seja no dia a dia com os meus alunos ou no acolhimento com essas famílias. Irmãos, vamos acolher, porque é para isso que o Senhor nos chamou, viu? Eu espero em Deus de verdade que eu tenha falado do Senhor para vocês. E desejo para vocês um ótimo dia. Beijo, galera!